Muito boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Vamos ficar animado, né? Vamos aprender um pouquinho de física. Bom, vamos falar hoje de atrito, um pouquinho da teoria, porque eu já postei uns vídeos com exercícios resolvidos, onde eu expliquei também a teoria tudo novamente, mas menos detalhada. Bom, o atrito está o tempo todo nas nossas vidas, né? Se não fosse o atrito, a gente não conseguiria andar, né? Porque à medida que nossos pés vão tocando o chão, é devido ao atrito que ele se agarra ali no chão e impulsiona o corpo para frente, ok? O carro, a roda de um carro, imagine um carro rolando em uma pista com gelo. O que iria acontecer? Ele iria ficar derrapando ali. Ali, naquele caso de rolamento que a gente vai ver futuramente, é o atrito estático que vai estar atuando ali, mesmo o carro estando em movimento. Mas ele precisa, por quê? Porque ele precisa estar dando aquela agarradinha ali embaixo para jogar a roda para frente. Mas não se preocupem não, que isso nós vamos ver detalhado daqui a alguns capítulos, ok? Bom, na translação, né, um objeto transladando, não rolando, tá certo? Nós vamos tratar de dois atritos aqui, nesse caso, que vai ser o atrito estático e o atrito cinético, tá certo? Mas qual a diferença de um para o outro? Vamos observar esse gráfico aqui. Isso é o que ocorre com a força de atrito. Primeiro, imagine esse objeto aqui. Ele está em cima da minha mão, tá certo? Acho que deve estar dando para vocês verem. E eu aplico uma força paralela ao piso onde ele está apoiado, né? Então eu não estou aplicando uma força inclinada, estou aplicando uma força paralelo ao piso. Então essa força que eu estou aplicando aqui, ela não está sendo suficiente para colocar esse objeto em movimento, porque eu tenho um atrito aqui entre eles. E qual o valor desse atrito? Que vai estar no sentido contrário aqui, contrário ao deslizamento. Ele tende a deslizar para frente, né? Quando eu puxo, o atrito vai estar contrário a esse deslizamento. Não é contrário ao movimento, é contrário ao deslizamento, tá certo? Porque nos pés, por exemplo, quando você está andando, o seu movimento é em um sentido, mas o deslizamento do pé para trás, então a força de atrito nos seus pés é no mesmo sentido do seu movimento, tá certo? Então, força de atrito é no ponto que ela está atuando, é contrário ao deslizamento naquele ponto. Então, se você pegar aqui essa força que eu estou aplicando aqui, a força de atrito que vai estar contrária a essa força aplicada vai ter o mesmo valor dessa força aplicada. Se eu tivesse com uma força inclinada, a força de atrito ali seria igual a componente dessa minha força inclinada. Mas, e a força de atrito estática máxima? A força de atrito estática máxima é quando o objeto vai ficar na iminência de entrar em movimento. Tá certo? Então, a força de atrito estática, ela vai aumentando, olha, ela vai aumentando, aumentando com o passar do tempo. É como se eu estivesse aqui, estou cada vez aumentando essa minha força aplicada a esse cabo. Então, a força de atrito vai aumentando e vai sendo igual a essa minha força de exemplo aqui, né? Horizontal. Até a minha força aplicada ser igual ao valor da força de atrito estática máxima. Quando chegar a força de atrito estática máxima, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, força de atrito estática, ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando chega nesse valor máximo, é porque está na iminência do movimento, aí um pouquinho mais já entra em movimento e já começa a atuar a força de atrito cinético. Então, olha só, o valor cai bruscamente e a força de atrito cinético é aproximadamente constante, tá certo? Agora, quanto à área, o que eu posso falar da área?
Se eu puxar esse objeto, ó, ele está tentando se movimentar em cima da minha mão. Só aplicando uma força F aqui para movimentar esse objeto. Se eu colocá-lo assim, ou se eu colocá-lo assim, o atrito vai mudar? Não, o atrito não depende da área de contato. Ah, mas essa área que é maior, vai ter maior atrito. Não, não vai ter maior atrito, porque o que está em contato são microáreas. Então, quando eu coloco assim, eu tenho várias microáreas em contato com a minha mão, e que, quando eu coloco assim, eu vou ter também as mesmas, eu vou ter o mesmo peso, né, a mesma força-peso, massa vezes G desse objeto, numa área menor, vai ter uma pressão maior sobre essa área menor aqui. Então, nós teremos aqui uma quantidade de microáreas aproximadamente igual a microáreas dessa forma aqui, porque dessa maneira a massa está distribuída em uma área maior, né? O peso está distribuído em uma área maior, apoiado. Então, nesse caso, a força de atrito não depende dessa área macroscópica que a gente está vendo. Então, tanto faz eu colocar o objeto assim ou o objeto assim. O que vai influenciar é a superfície, né? Se eu tiver umas superfícies diferentes, com coeficientes de atritos diferentes, lembre que coeficiente de atrito é entre os dois objetos. Então, entre essa superfície aqui e a minha mão. Se eu trocar essa superfície por uma outra superfície, eu vou ter outro coeficiente de atrito, porque é a interação entre as duas superfícies, ok? Em geral, o valor da força de atrito cinético é menor do que o valor máximo da força de atrito estático. Bom, propriedades do atrito. Se um corpo não se move, a força de atrito estático é a componente da força paralela à superfície, tem o mesmo módulo e sentidos opostos. É o que eu estava explicando para vocês quando eu estava puxando esse cabo aqui. Uma força F, a componente da força F paralela à superfície. Tem o mesmo módulo e sentidos opostos. Propriedade 2. O módulo da força de atrito estática, a máxima, é o coeficiente de atrito vezes a força normal do objeto. Então, para cada exercício, vocês vão ter que calcular uma força normal. Se eu tiver com isso aqui, num plano horizontal, eu vou ter uma normal. Se eu inclinar esse plano, a minha normal já vai ser outra. Então, preste atenção de como calcular a normal, para poder calcular a força de atrito. Ok? Propriedade 3. Se o corpo começa a escorregar na superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor FK, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Daí por diante, uma força de atrito cinético se opõe ao deslizamento. Está o movimento aqui, mas o mais correto é falar ao deslizamento, tá certo? Do ponto de contato. Exemplos. Vocês vejam aqui, olha, que nós temos um objeto em um plano e uma força fazendo um ângulo θ. Então, nós teremos aqui uma componente da força no eixo Y. Nós vamos ter o peso também no eixo Y. E vamos ter a normal no eixo Y. Então, a normal aqui vai ser o normal mais F seno do ângulo menos o peso igual a zero. Então, a normal vai ser o peso menos F seno do ângulo, nesse exercício aqui. E se você pegar aqui no eixo X, quem que você vai ter? F cosseno do ângulo menos a força de atrito. Então, você vai trabalhar com a segunda lei de Newton, fazer a somatória das forças no eixo Y e no eixo X, como foi feito aqui. No caso aqui, a aceleração em Y é zero,
massa vezes aceleração em y é zero, porque o objeto não está se deslocando em x, y, ele está se deslocando somente em x. A força está inclinada. É igual você aplicar uma força para empurrar uma cadeira, uma mesa. Sua força está inclinada para empurrar uma mesa. Mas a sua mesa, ela está se deslizando só no piso, né? Da sua sala. Bom, você tem que trabalhar corretamente com isso, tá certo? Com os eixos, para depois você isolar o que você está querendo, o que estiver querendo encontrar. Bom, espero ter ajudado vocês. Nós vamos falar de movimento circular uniforme na próxima aula, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.